A Folha de São Paulo criticou muito duramente o Gilmar Mendes por aquela decisão absurda que anulou a quebra de sigilo bancário e fiscal da Maridit, né? A gente já falou sobre isso alguns dias atrás. A CPI do crime organizado determinou a quebra do sigilo bancário da Maridit, que é aquela empresa que pertence, teoricamente, aos irmãos do Toffoli, mas que ele já confessou que ele também tem participação na empresa e ninguém sabe direito quem são os sócios, porque é uma empresa fechada, não sei o que lá. A quebra do sigilo foi determinado pela CPI do crime organizado, mas aí a empresa, a Meridit, entrou com uma ação pedindo a anulação dessa quebra de sigilo. E o Gilmar Mendes decretou a nulidade dessa quebra de sigilo, ou seja, proibiu a quebra do sigilo da Maridit, né? É lógico, uma decisão de ajuda ao Toffoli, né? Ao Toffoli e talvez a mais pessoas, porque como eu falei para vocês, ninguém sabe quem são as pessoas que são sócias da Maridit. De repente o próprio Gilmar Mendes pode ser o Alexandre de Moraes, sei lá quem mais que está nessa lista aí, né? Em princípio, o Toffoli, que é que a gente sabe que está nessa lista da Maridit, né? Mas o pior dessa decisão, como a gente explicou, é que foi uma decisão totalmente ilógica. É direito da Maridit, né, entrar no STF contra a decisão da CPI. Ela poderia recorrer à justiça, isso é direito dela. Mas ela deveria ter feito uma peça para o STF e ali o que aconteceria? Ela seria colocada por prevenção para o André Mendonça, né? E aí o estranho foi isso, que ao invés de fazer isso, eles entraram com mandado de segurança numa ação do Brasil Paralelo contra a CPI da Covid, uma ação que já tinha sido encerrada, mas que tinha sido julgada pelo Gilmar Mendes. Ou seja, eles entraram nessa ação para que o caso fosse para o Gilmar Mendes, forçando que ele escolhesse, e aí ele foi lá e protegeu o Toffoli, né? Porque eles sabiam que se colocasse a ação simplesmente, iria ou seria designado diretamente para o André Mendonça por prevenção. O André Mendonça já é o cara encarregado da investigação do Banco Master e também do INSS. Ou então, na pior das hipóteses, seria sorteada. E aí o Gilmar Mendes teria apenas uma chance. Teria algumas chances, né? Poderia cair com o Gilmar Mendes, poderia cair com o próprio Toffoli, ou poderia cair com o Alexandre de Moraes. Qualquer um desses três que caísse, né, estaria garantida a coisa, mas era arriscado, né? Então, ou seja, eles fizeram esse truquezinho, um truque absurdo numa ação que tinha sido fechada, e aí o Gilmar Mendes converteu o mandado de segurança em habeas corpus e deu a decisão, depois enterrou a ação de novo. Uma coisa absurda, um truque baixo, né? Mas aí o pessoal está lembrando que não foi a primeira vez que isso aconteceu, tá? A Piauí traz aqui pra gente a história da investigação contra a FGV. Vocês lembram desse caso? Foi em 2022, teve uma operação da polícia contra a Fundação Getúlio Vargas, exatamente porque a Fundação Getúlio Vargas, que é parceira do Gilmar Mendes em um monte de atividades, né, inclusive no tal do IDP, o Instituto da Dupla Penetração e coisa e tal, né, havia uma investigação de corrupção e tal, e adivinha, nessa ocasião o Gilmar Mendes usou o exato mesmo truque para ele ficar com essa ação, e aí evidentemente, né, proibir a operação da Polícia Federal contra a Fundação Getúlio Vargas. Vamos entender esse caso aqui, porque isso mostra que não é a primeira vez que o Gilmar Mendes usa esse truque, não. Da mesma forma que o Toffoli já tinha sido acusado de corrupção lá em 2019, né? E aí criou-se o inquérito das fake news para proteger o Toffoli naquela ocasião. E agora o Toffoli, de novo, está envolvido com corrupção. O Gilmar Mendes, a mesma coisa. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Agricultor Home Office, Peter Viajou, Bolo, Sua Casa Ocupou e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Folha de São Paulo critica muito o Gilmar Mendes aqui, fala que essa decisão dele de socorro ao Toffoli é um escárnio, que a medida havia sido determinada pela CPI do crime organizado, como se tudo houvesse um jogo combinado para Gilmar socorrer Toffoli, né? Pegou uma ação que já estava fechada e coisa e tal. Eu não vou falar muito sobre isso daqui, porque eu já falei sobre isso no outro vídeo, né? A gente já falou que é um absurdo esse caso, que ele pegou essa ação antiga do Brasil Paralelo contra a CPI da Covid, e só porque essa ação tinha sido julgada com o Gilmar Mendes. E aí, ou seja, caiu com o Gilmar Mendes deu essa decisão totalmente sem sentido. São casos que não têm nenhuma ligação entre si, né? E aqui, ó, bom, então é a crítica daqui, ó. Ele fala aqui ó. Impetrado pela produtora Brasil Paralelo no contexto da CPI da Covid, ou seja, sem nenhuma relação com o Master, Toffoli e a atual CPI, e o pior, o processo estava arquivado.
Com a manobra, o pedido da Merit caiu no colo do Gilmar, dado que ele relatou o caso da Brasil Paralelo, ou seja, tudo se passou como se houvesse uma jogada combinada nos bastidores para o decano socorrer o Toffoli, né? Mas isso aqui a gente já sabe. O que eu quero trazer para vocês aqui é essa informação que está aqui na Piauí sobre os escândalos de corrupção da Fundação Getúlio Vargas, que é muito ligada ao Gilmar Mendes, né? Então, o pessoal conta que a história da Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas já foi uma entidade, ela é uma entidade sem fins lucrativos e coisa e tal, e já teve um bom nome no mercado, né? Era vista como uma entidade muito isenta e coisa e tal. Durante muito tempo ela viveu com repasses governamentais, né? Como o próprio nome indica, ela nasceu ligada ao Getúlio Vargas, né? Isso não é bom para ninguém, né? Mas enfim. E ela cresceu como uma instituição que dava muitas informações importantes, um papel de pesquisa de opinião e cálculo da inflação, esse tipo de coisa, né? Isso durou muito bem até os anos de 80, né? A partir daí, o governo parou de ajudar a Fundação Getúlio Vargas. E daí ela começou a procurar outras coisas e em 1997 ela achou a solução. Ela criou a FGV Consulting, né? Uma consultoria da Fundação Getúlio Vargas, para fazer trabalhos de consultoria diversos em diversas áreas e coisa e tal, né? Isso já era uma coisa questionada. Por quê? Porque essa fundação de consultoria, essa prática de fazer trabalhos de consultoria, meio que gerava uma competição desleal com outras empresas de consultoria, porque uma vez que a FGV era uma fundação sem fins lucrativos e, portanto, não pagava impostos, o fato é que, e também, além disso, né, quando é uma fundação desse tipo, ela tem o benefício de poder ser contratada sem licitação, tá? Os órgãos públicos podem contratar sem licitação. Então, ou seja, isso acabava prejudicando outras empresas que faziam o mesmo tipo de serviço, mas que tinham que participar de licitação, tinham que pagar imposto e coisa e tal. Então a FGV essa FGV Consulting já era um esquema já prontinho ali para trapaça, né? E de fato, logo que começou, ela foi criada em 97, em 98 já começou o primeiro escândalo contra ela com o governo do Rio de Janeiro, que a Prefeitura do Rio de Janeiro se tornou a primeira instituição a questionar as finanças da Fundação, porque a Prefeitura não recebia o imposto da Fundação, queria receber o imposto da Fundação, e já teve um monte de problema com isso daqui, né? Aí teve uma investigação que chegou lá em 2003 e não sei o que lá, e descobriram que tinha um escárnio completo lá, que havia eles ganhavam dinheiro com um monte de coisa, com um monte de contratos com o governo, vários contratos parecidos com dispensa de licitação, e ninguém sabia para onde ia esse dinheiro, né? O dinheiro acabava sumindo na contabilidade da empresa, né? Em tese, uma empresa sem fins lucrativos, ela tem que demonstrar que não teve lucro, que todo o dinheiro que ela ganhou foi gasto na atividade dela, sem nenhum lucro adicional, mas na prática a contabilidade dela era uma coisa bagunçada pra caramba, né? E aí eles falam aqui que o Grupo de Atuação de Combate à Corrupção, o GAEC, mergulhou na papelada da Fundação Getúlio Vargas. Encontraram uma bagunça contábil completa, né? Havia o caso de contratação, aí tem um caso aqui que eles contam aqui, ó, do Banco do Estado do Rio de Janeiro, BERJ. O Banerj, que era o Banco do Estado do Rio de Janeiro antes, quando ele foi fechado, a parte boa dele foi vendida para o Itaú. Mas tinha um monte de dívida. As dívidas, ninguém queria comprar essas dívidas do Banerj. Então eles criaram o BERJ, que era um banco só com as dívidas, né, para liquidar o banco, né? E aí, aqui, ó, ele foi criado para absorver as dívidas do antigo Banerj, não sei o que lá. E a FGV foi contratada pela administração do governo Rosinha Garotinho com o objetivo de precificar as ações do BERJ, né? E eles receberiam um valor e coisa e tal, e um valor alto, que é 2,45 milhões, mais 3% sobre o valor total de venda do BERJ. Então, ou seja, era um bom dinheiro no final das contas, né? Aí, ou seja, no final das contas ela embolsou 28 milhões de reais. O curioso é o seguinte, eles contrataram uma outra empresa para fazer o serviço efetivamente. Ou seja, isso já quebra totalmente a ideia, né? Se você tem dispensa de licitação, é porque você é um caso especial para fazer o serviço. Se você dispensa a licitação, a empresa vai lá e contrata outra, né? Você está fugindo da licitação, né? A FGV subcontratou o Banco Prosper para o serviço e no final das contas embolsou esse dinheiro sem fazer porra nenhuma. Ganhou dinheiro do nada, né? E aqui, ó, repassou 9,7 milhões para o Prosper, aí colocou um monte de dinheiro num monte de outras empresas, inclusive algumas que têm o mesmo nome do chefe da FGV, né? SFK, o nome é SFK Consultoria, sigla que coincide com as iniciais de Sérgio Franklin Quintela, que era vice-presidente da FGB, foi aberta 8 meses depois do leilão da BERJ, foi aberta para receber o dinheiro, né?
Ou seja, cheio de indício de problemas, né? Começaram a investigar esse troço lá, até que chegou um ponto que o pessoal da FGV entrou na justiça, entrou na justiça contratando o advogado que era o advogado pessoal do Gilmar Mendes, Rodrigo Mudrovich. Aqui, ó, o nomeado era Rodrigo Mudrovich, o advogado particular de Gilmar Mendes, né? E aí entrou com ação e coisa e tal. Ao invés, o Mudrovich, ao invés de entrar com ação nas varas do Rio de Janeiro, onde estava ocorrendo a ação, ou então no STJ, entrou direto no STF, sem nenhuma lógica, né? O pessoal do Ministério Público falou, beleza, ele errou, né? Seja lá quem pegar esse caso no STF, vai devolver, porque não pode habeas corpus direto para o STF. Só que, para azar do pessoal do Ministério Público do Rio de Janeiro, que estava investigando lá a FGV, caiu com o Gilmar Mendes. O sorteio caiu com o Gilmar Mendes, né? Já digo para vocês, estranho esse negócio de sorteio lá do STF, né? Mas caiu com o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes não quis nem saber. Ah, é ilegal o habeas corpus? Foda-se, concedeu e proibiu a investigação sobre a FGV naquela época. Matou a investigação que estava acontecendo nessa época, envolvendo o BERJ, coisa e tal. E aí, curiosamente, depois disso, ele não fechou a ação, ele manteve ela aberta, né? Essa ação primeira do FGV lá em 2003, 2004, tá? E depois disso, o Gilmar Mendes começou a ser chamado para palestras na FGV e a FGV passou a patrocinar o Gilmar Palusa. Olha que coisa curiosa, né? Uma ação entre amigos no final das contas, né? Enfim, o que aconteceu? Aí morreu esse caso, né? Essa primeira investigação morreu. Quando foi em 2019, teve uma outra investigação aqui, ó. Inclusive o chefe da FGV na época, o Cunha Campos, saiu da FGV porque estava com medo de ser preso. Pegaram uma ligação dele, né, na investigação aqui no ano passado. Ó, eu vou embora, tá? Você vai embora? É, vou embora. Eles estão me acusando, eu estou com medo de ser preso, né? O cara foi realmente para a Alemanha, trabalhar na Alemanha. E assumiu outra pessoa aqui. Isso aqui era um caso referente à SEDAI. Mais uma vez, uma contratação de uma consultoria da FGV para atender a SEDAI. E aí, o que aconteceu nesse caso? Gerou a Operação Sofisma. A Operação Sofisma, em 2022, justamente para investigar esse mesmo caso aqui. A Operação Sofisma foi deflagrada na manhã do dia 17 de novembro de 2022. Os agentes resolveram batizar a operação com esse nome para mostrar que a alardeada credibilidade da Fundação Getúlio Vargas é enganosa. É uma cambada de pilantra que faz corrupção lá com o Gilmar Mendes, com o apoio do Gilmar Mendes, né? E aí o que aconteceu? O Gilmar Mendes, de novo, entrou na justiça, a FGV agiu rápido, nomeou novamente o advogado do Gilmar Mendes para fazer esse negócio, e aí o que ele fez? Ele colou o negócio naquela ação anterior. Ou seja, o mesmo truque que usaram agora de pegar uma ação antiga, que era da Brasil Paralelo, com a CPI da Covid, que era do Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes não encerrou ela, deixou ela fechada, mas arquivada, mas não encerrada. Eles fizeram a mesma coisa, pegaram a ação anterior, usaram a ação anterior para dar essa decisão. Ou seja, esse truque do Gilmar Mendes de não fechar as ações, não encerrar a ação, ele apenas arquiva e deixa aberto para caso alguém precise de uma decisão ir lá e usar a mesma ação para isso, já é usada pelo Gilmar Mendes para se livrar de corrupção há algum tempo, tá? É impressionante isso, né? Agora, esse caso agora da CPI do crime organizado chama mais atenção porque não tem nem coincidência de objetos. Se nesse caso aqui era uma outra ação, não tinha nada a ver, mas pelo menos era uma ação contra a FGV do Ministério Público do Rio de Janeiro, pelo menos eram as mesmas figuras, né? No caso do Brasil Paralelo, CPI da Covid, CPI do crime organizado e Maridit, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não são nem as mesmas entidades ali que estão sendo na ação, ou seja, é mais absurdo ainda o que ele está fazendo agora, mas o truque é o mesmo, entendeu? O Gilmar Mendes já usou esse truque para se livrar de corrupção no passado e está usando de novo agora, né? É impressionante como é que o cara tem essa cara de pau, né? Essa reportagem da Piauí aqui é de 2022, tá? Aqui, ó. Ela foi obrigada a depois escrever aqui uma retratação, aqui, uma carta de resposta da FGV aqui, ó. Não, a respeito das informações e questionamentos feitos pela revista Piauí em agosto de 2023, na verdade, a FGV se surpreende com as alegações e não sei o que lá. Não, o problema todo é o Gilmar Mendes, que está acobertando a FGV. Por quê? Porque sabe que se investigarem a FGV vai chegar no IDP. E se chegar no IDP, chega no Gilmar Mendes, né? Aqui, ó, Gilmar Mendes dá um abraço de afogado no Dias Toffoli, que o pessoal está colocando aqui. Esse pessoal está super confiante. Estão achando que nunca vai chegar neles. Não, que a gente não vai chegar, que a gente não vai deixar chegar.
Uma hora, Gilmar Mendes, vai chegar em você, tá? Nem que seja depois que você se aposentar, mas vai chegar. Essa coisa aqui está toda muito explícita. Tem aqui também esse artigo aqui no bastidor, falando sobre como que eles de novo usaram a FGV para, como o Gilmar, essa ligação do Gilmar Mendes com a FGV, de novo foi usada agora para proteger a Marides do Dias Toffoli, né? E bom, a única informação positiva que a gente tem, né? Parece que a quebra de sigilo da empresa ligada ao Toffoli chegou ao Senado antes do despacho do Gilmar Mendes, tá? Isso não quer dizer muita coisa, porque a verdade é que, como teve o despacho dele, essa informação não será passada aos parlamentares. Mas pelo menos a quebra já foi feita, as informações já estão protegidas. No momento que conseguirem derrubar essa decisão do Gilmar Mendes, automaticamente essas informações estão prontas para os parlamentares acessarem. Isso é uma coisa positiva. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.